E agora, vamos tomar aquele cafezinho com o nosso convidado do dia. No programa Café com Bala, entrevista. O Chapolin Colorado, ele falava, siga meus bons. E eu agradeço a Deus todos os dias por estar ao lado de pessoas boas. Eu me orgulho muito de ser amigo do professor Luizão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. É uma satisfação estar aqui contigo para bater mais um papo. Fico feliz pelo convite, para a gente trocar umas ideias aí. Perfeito. Para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que não sabem, eu vou exibir um vídeo aqui apresentando o nosso entrevistado de hoje. Pequeno sítio em Marumbi, região de Jandaia do Sul, interior do Paraná. Desde pequeno, ele e as irmãs ajudavam a família a tirar seu sustento. Aos 15 anos, Luizão se mudou para Piraquara. E as duas primeiras coisas que buscou na região metropolitana de Curitiba foi um emprego e uma igreja. Aliás, o trabalho e a fé sempre nortearam sua trajetória. Depois de ter sido mecânico, caminhoneiro e seminarista, Luizão se formou em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e passou a se dedicar como professor nas salas de aula. Também foi diretor de colégio, onde começou uma grande transformação na educação de Pinhais. Luizão foi vereador por 2 mandatos e presidente da Câmara, mostrando competência e projetando seu nome para desafios maiores. Em 2008, Luizão foi eleito prefeito de Pinhais, a cidade que até então enfrentava muitos problemas sociais e era, inclusive, confundida como um bairro abandonado de Curitiba. Viu a sua história mudar e a transformação chegar. Grandes obras de infraestrutura trouxeram desenvolvimento. Problemas históricos foram combatidos. A educação deu um grande salto em qualidade com as escolas em tempo integral. Saúde e segurança pública foram tratadas como prioridade. As pessoas passaram a ter mais oportunidades. E Pinhais ganhou reconhecimento nacional em diversas áreas. De maneira simples e transparente, Luizão cumpriu com seu compromisso. Foi reeleito com 93,7% dos votos. A maior votação do Brasil. Após manter sua aprovação recorde até o final, Luizão terminou seu mandato e a população reconheceu. Melhor prefeito que Pinhais já teve? Luizão. Ajudou a eleger o ex-prefeito de Pinhais como deputado federal com a 4ª maior votação do Paraná. Neste momento de descrédito na política nacional, Luizão surge como um novo nome, que já provou, por meio do trabalho e de muito compromisso, que se pode sim ter esperança de um Brasil melhor. Dispensa qualquer tipo de comentário. Ô Luizão, para a gente começar, eu estou aqui com a edição número 692 do Jornal Repórter. Traz aqui no miolo do jornal uma reportagem sobre Pinhais. Hoje, a gente olha para Pinhais, assim, uma cidade que dá para a gente passear com a família, dá para viver bem em Pinhais, mas nem sempre foi assim, né, Luizão? Não, Pedro, a história de Pinhais é uma história bonita e triste, né? Porque Pinhais se emancipou em 1992, está com 33 anos, mas sofreu muito, né? Um município novo, pujante, mas que tinha toda a série de problemas. Pinhais era um dos municípios mais violentos do estado do Paraná. Verdade. Pinhais, como é um município baixo, ali a formação do Rio Iguaçu é ali nos limites de Pinhais, Curitiba e São José dos Pinhais. Então os rios de Curitiba, de Quatro Barras, de Piraquara, de Colombo correm para Pinhais. Então nós tínhamos muitos problemas de alagamentos, ruas esburacadas, pó, lama, a saúde, tinha um hospital fechado. E eu e a Marli, minha vice, nós assumimos em 2009, quando Pinhais tinha 16 anos de idade. Era uma cidade adolescente, né? Hoje já é uma cidade adulta, e hoje pode-se dizer que essa adolescente teve uma boa formação e uma boa estrutura. Pinhais hoje desponta como um dos melhores municípios do Paraná e até do Brasil para se viver na área da educação, da saúde. Pinhais está construindo um novo hospital regional, né, para atender Pinhais e os municípios ali da região. Pinhais está com toda a cidade praticamente pavimentada, não tem mais valeta a céu aberto, que era um grande problema da cidade.
Nós conseguimos realocar centenas de famílias das margens dos rios, dar qualidade de vida para essas famílias, recuperar os rios, fazer dragagem, barreira de contenção, de forma que hoje Pinhais praticamente eliminou o risco de enchentes e alagamentos. Então é uma cidade que, claro, a gente deve isso a uma equipe técnica, uma equipe bem preparada, porque um administrador, ele não administra sozinho. Ele precisa de uma boa equipe, pessoas certas, nos lugares certos. E eu tive a sorte e a felicidade de encontrar, dentro da prefeitura, bons servidores muito competentes, e eu tive a oportunidade de formar uma boa equipe, mesclando pessoas, né, de áreas de fora da prefeitura com pessoas de dentro da prefeitura. E nós conseguimos fazer uma excelente gestão, né? Foi considerada a gestão mais bem avaliada do Brasil no final do meu mandato, em 2016. Deixa eu colocar o Bruno conversar com a gente aqui. Cadê o Bruninho aqui? O Bruno vai aparecer aqui na nossa tela. Bruno, é com você aqui para fazer a pergunta que você viu o currículo do homem. Bom dia, mais uma vez aqui, seja bem-vindo. Eu sou fã dele, viu, Pedro? Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo, Luizão, ao nosso bate-papo, tomando café com o Bala. Primeira pergunta que eu faço ao senhor, primeiro de tudo, tenho o maior respeito, o maior carinho pela sua trajetória, e sei que você começou lá de baixo, como mostrou o vídeo, e é um grande vitorioso, fez toda a diferença exatamente para a nossa política, e não voltou ao cenário nacional depois de ter recebido aproximadamente 100 mil votos. O senhor disputou a prefeitura de Curitiba nas últimas eleições, depois de ser prefeito, e um baita de um prefeito com 93% da aprovação dos votos no município de Pinhais. Por que o senhor quis disputar a prefeitura de Curitiba, Luizão? Bom dia mais uma vez para o senhor. Bom dia, Bruno. Um prazer falar contigo mais uma vez. Você que é um grande profissional aí da área da comunicação também. Obrigado. Veja, eu tinha esse objetivo de disputar a prefeitura de Curitiba já na eleição passada, de 2020. Mas naquele momento o governador pediu que a gente apoiasse o Greca e o Eduardo, e ele queria ganhar a eleição no primeiro turno. Era um período de pandemia também, mas eu quis disputar para poder discutir Curitiba, né? Eu estudei Curitiba, apresentei um plano de governo e eu queria mostrar que é possível fazer uma boa gestão. Então, na disputa pela Prefeitura de Curitiba, participando dos debates, participando das sabatinas, participando das entrevistas, eu tive a oportunidade de falar de uma gestão que deu muito certo no município de Pinhais. E eu gostaria de trazer essa experiência para Curitiba, porque foi em Curitiba que eu comecei a minha vida, em Curitiba que eu comecei o meu primeiro emprego com carteira assinada, foi em Curitiba que eu retomei os meus estudos, me formei no Colégio Cristo Rei, depois estudei no Bardal, depois fiz a Universidade Federal do Paraná, me formei professor em História, Filosofia, e aí sim eu fui trabalhar para Pinhais. Então eu tenho uma história com Curitiba. E eu tive a oportunidade de participar dessa eleição, uma eleição disputadíssima, uma eleição que dá oportunidades ao eleitor de conhecer as experiências, quais as opções que ele tem para votar. E aí foi uma grande experiência, No segundo turno tive a oportunidade de apoiar aquilo que eu considerava o melhor candidato, que é o Eduardo Pimentel. Ele acatou várias sugestões do nosso plano de governo na área da educação, na área da infraestrutura, questão de alagamentos, moradias populares, questão das pessoas em situação de rua, e por isso que a gente optou por esse caminho. Acredito que o Eduardo Pimentel já começou fazendo as coisas que a gente esperava realmente que fizesse. Então eu estou muito feliz de ter disputado a eleição, ter apoiado o candidato vencedor no segundo turno, e estar acompanhando e vendo as coisas acontecerem. Ô Luizão, durante a sua campanha para prefeito de Curitiba, você apontou vários problemas que tem a capital, inclusive o centro de Curitiba, com pessoas que não têm moradias, né? Inclusive a questão de moradias foi uma das suas lutas. Você acredita que o Eduardo Pimentel vai acampar essas suas propostas e vai tentar solucionar esses problemas? Veja, o Eduardo Pimentel, quando a gente conversou do primeiro para o segundo turno, ele acatou as minhas propostas. E eu vejo, por exemplo, uma similaridade. Eu defendia que em 4 anos nós teríamos que construir 20 mil moradias em Curitiba, para retirar as pessoas que estão em área de risco e recuperar os rios. O Eduardo acatou essa sugestão.
Ele acatou a sugestão de resolver o problema das pessoas em situação de rua, de identificar, de individualizar o problema, ver ali quem realmente é necessitado, quem tem problema mental, quem tem problema de dependência química, quem praticou algum tipo de crime, separar, né, o joio do trigo, ver quem realmente precisa de assistência, dar assistência, quem precisa de tratamento médico, dá tratamento médico, mas de forma que a gente dê humanidade para essas pessoas que estão em situação de rua e resolver o problema do nosso centro, da nossa capital, que o centro da capital é o coração de Curitiba, e ele deve ter uma reestruturação. E o Eduardo já anunciou medidas nesse caminho. Então eu estou feliz de ter acompanhado esse início de mandato do Eduardo Pimentel e ele tocando naqueles problemas que a gente discutiu, que a gente debateu durante a campanha eleitoral. Como é que estão os seus planos hoje? Você foi convidado, inclusive, a assumir algumas secretarias, principalmente até de assuntos metropolitanos, né, hoje que, inclusive, está muito bem representado pelo meu amigo Bonagura, que foi o seu assessor de imprensa. Como é que você hoje administra essa questão política? Como é que está a vida do Luizão hoje focada na política? O que você está fazendo hoje, hein, professor Luizão? Veja, eu não fui reeleito, na verdade, né, em 2022 para deputado federal, embora tenha tido quase 100 mil votos, por um problema partidário, um problema de legenda, não foi realmente por falta de votos. Fico feliz por isso, né, que a população me reconduziu, tinha essa intenção. E em Curitiba, realmente, o Eduardo Pimentel me convidou para fazer parte da equipe dele, né, principalmente na Secretaria de Assuntos Metropolitanos, e eu, né, conversamos e ajustamos que o nome bom para tocar a secretaria seria do Thiago Bonagura, que é um especialista em região metropolitana, já trabalhou comigo há muito tempo, coordenou a comunicação do município de Pinhais quando eu fui prefeito, foi chefe de gabinete quando eu fui deputado federal, conhece muito de região metropolitana, passou por diversos jornais metropolitanos, Metrópole, passou para o Regional de Piém. Então, uma pessoa que conhece as pessoas, conhece a realidade da região metropolitana. Eu acho que está contribuindo muito com o prefeito Eduardo Pimentel. Eu estou acompanhando a política de Pinhais, dos municípios da região metropolitana, e, claro, tenho sim uma perspectiva, já conversei com representante do governo do Estado, né, tenho uma perspectiva de poder contribuir com o governo Ratinho Júnior em alguma área, mas ainda nós estamos aguardando as novas informações. E pretendo disputar a cadeira de deputado federal novamente para poder contribuir com o nosso Estado, com o município de Pinhais, com os municípios da região metropolitana, né, porque o meu mandato de deputado federal, assim como dos demais, foi prejudicado pela pandemia, né? Nós tivemos o primeiro ano, 2019, que deu para fazer bons trabalhos, apresentei muitos projetos. 2020 e 2021 tivemos a pandemia, 2022 eleição, né? Então, o meu objetivo é realmente poder voltar a ser deputado federal e contribuir aí com o nosso Estado. Ô Luizão, tem aí a reforma, né, partidária, a reforma política no Brasil, e tem a questão dos partidos políticos. Eu confesso para você que eu acho que o sistema deveria ser pelo CPF da pessoa, né? Que você tem um CPF limpo, um CPF bom, uma pessoa que não tem ninguém para falar nada da sua vida, mas você tem que escolher um partido político, e às vezes esses partidos políticos vêm contaminados. Eu não sei se essa seria a palavra, mas você levou uma rasteira do Francisquini, não? Ou você está conversando com ele, permanecerá na solidariedade? Qual que é a sua história, qual que é a sua escolha política? O futuro pertence a Deus. Veja, a estrutura política eleitoral do Brasil é formada através dos partidos. Então, são as regras do jogo. As regras estão claras e a gente tem que respeitar. Isso mesmo. Eu fui presidente do Solidariedade aí, né, por um período. Procurei organizar da melhor forma possível. O Francisquini já era do Solidariedade no passado, né? Ele já foi presidente do Solidariedade. Verdade. No início do partido aí no Brasil. E a direção nacional achou por bem, né, que ele seria um nome, e eu já não tinha a pretensão de organizar mais partido, né? Eu sofri muito com isso, me custou um mandato de deputado federal, organizar chapa de deputados e tal, isso, aquilo. Então eu pretendo daqui para frente cuidar mais da minha candidatura. Não defini ainda o partido, né? Estou no Solidariedade, pode ser que fique, pode ser que não, mas ainda não tem nada definido para a próxima eleição. Bruno, acho que deu uma travada ali.
Bom, qual que é a avaliação que o senhor faz do governador Ratinho Júnior? Inclusive, o nome dele, né, ser cotado aí para uma possível disputa como presidente da República. Eu observo que o nosso estado está indo muito bem, obrigado. Veja, Pedro, eu, como deputado federal, eu tive a oportunidade de conhecer outras realidades, conhecer outras capitais, inclusive isso me favoreceu na disputa pela Prefeitura de Curitiba, conheci outros estados, conheço as figuras políticas mais proeminentes aí do nosso país, e eu vejo que o estado do Paraná, o governo do estado, está acima da média. Acima da média. Você vê um governo que se preocupa com a infraestrutura do estado, fazendo grandes obras, dando um direcionamento para a questão do pedágio, que era um problema antigo que vinha se arrastando, a questão da reestruturação do nosso litoral, obras importantes pelo Paraná, a construção de novos hospitais que tem a mão do governo do estado. Sem a mão do governo do estado, nós não teríamos construção de hospital Colombo, em Pinhais, em Rio Branco do Sul, em São José dos Pinhais. Veja, qual o estado que está construindo tantos hospitais? Estou falando aqui só da região metropolitana. Um exemplo aí na área da educação, tem obtido bons resultados na área da educação, na área da saúde, na segurança pública, sem grandes alardes, como tem alguns outros estados aí que faz barulho e tal, isso, aquilo, mas e o resultado? O Paraná apresenta resultados. Então eu vejo que é um governador que está com uma boa equipe, está fazendo um governo bem acima da média. E nesse quadro nacional, eu vejo que é sim um nome para a disputa presidencial. Eu vejo quais as opções que nós estamos vendo aí pelo Brasil afora. Todo lugar tem ponto positivo, mas tem ponto negativo. Se fosse dizer que o Ratinho Júnior tem algum ponto negativo, seria não ser tão conhecido ainda a nível nacional. Mas a disputa ainda vai começar, a disputa é ainda o ano que vem. Então nós temos tempo sim. E hora que começar a fazer comparativos do governo do estado com outros governos de estado, seja de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, que são os nomes que estão aparecendo, ou do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que o Ratinho Júnior vai se destacar, sim, como um grande gestor e uma boa opção para a presidência da República. Ô Bruno, deixa eu só pegar o gancho aqui, porque tem uma das coisas que eu acho que dá aquele quebra, como eu fui até lá o Amazonas, né? Não cheguei até Manaus, mas eu fui até o Amazonas. Você passa pelo Mato Grosso, todo mundo fala, Mato Grosso do Sul, todo mundo fala bem do governador aqui do Paraná. Você vai para Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Você vai por Rondônia, a mesma coisa. Em Manaus, a mesma coisa. Mas o que é bastante conhecido, o que eu acho que pode ser feito ali, o peso na balança, é o Ratão, o pai. Que o Ratão ele é conhecido em todos os lugares. Inclusive, a emissora de rádio, né, a Massa FM, que está chegando em todos os lugares, está deixando ele desconhecido. Acha que esse pode ser um diferencial, Luizão? Eu acredito que é um grande diferencial, né? Porque quando você fala Ratinho governador, mas você também fala Ratinho pai, que é um grande comunicador, que está em todos os estados do Brasil. Então, isso certamente contribui muito para fortalecer o nome do Ratinho Júnior, nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, como candidato à presidência da República. Bruno? Partido dos Trabalhadores, e hoje é uma grande liderança no Solidariedade. Como é que você vê o Partido dos Trabalhadores e por que dessa mudança de partido para disputar as últimas eleições, hein, professor? Veja, eu pertenci ao Partido dos Trabalhadores na minha juventude, né? E depois fui eleito várias vezes pelo partido, né? Eu nunca cuspo no prato que eu comi, mas depois eu fui discordando das linhas do partido, né? O partido ficou grande, ocupou postos importantes de governo e começou a aparecer algumas contradições. Daí, na eleição para deputado federal, eu disputei pelo Republicanos, né? Pelo 10, pelo Partido Republicano, e depois eu tinha a pretensão de ser presidente de um partido no estado, e foi me dada a oportunidade do Solidariedade. Por isso que eu assumi o Solidariedade e eu tinha essa necessidade para poder disputar a Prefeitura de Curitiba. Porque dependendo do partido que eu tivesse, verdade, eu não conseguiria ter a oportunidade não tinha essa autonomia para dizer, vou disputar. O presidente do partido dizia, não, você não vai disputar. Então, como eu era presidente do partido, eu tive essa oportunidade, disputei a Prefeitura de Curitiba. E agora, para a próxima eleição, nós vamos analisar com muita calma, né, qual o nosso destino.
Inclusive, eu acredito que, como a política ela é composição, e você é uma pessoa muito benquista, tanto pelo Eduardo Pimentel como pelo governador Ratinho Júnior, você é um soldado nesse momento, né? Inclusive, o governador pode falar: ô Luizão, eu preciso de você nessa peça aqui, eu quero que você esteja nesse partido para nos ajudar. Eu acredito que você, é claro que tem uma eleição consolidada, né? Tem muito trabalho para ser feito aí, apesar que quando você está no mandato, você faz um tipo de trabalho, quando você sai do mandato, tem outras pessoas que, de repente, ocupam o teu espaço, mas você tem uma eleição, na minha opinião, garantida, independente do partido que você esteja. Um pedido do governador, também do Eduardo Pimentel, pode pesar nessa sua escolha, não? Com certeza, o governador é o nosso grande líder político aí no estado do Paraná e nós vamos seguir as orientações dele. No caminho que ele nos indicar, nós vamos acompanhar com certeza. Professor, Luizão, na semana passada, a gente discutiu muito o assunto da atual situação do país, até trouxemos alguns entrevistados. Um deles foi o bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que tem 2 mandados de prisão, hoje está em Madrid. E trouxemos, inclusive, um dos advogados criminalistas, né, que tem também se destacado, que é o Dr. Jeffrey Chikine, e que também, né, chegou a comentar da atual situação política. Dificilmente, na sua opinião, no cenário nacional, o ex-presidente Bolsonaro ele consiga se defender das acusações e dificilmente consegue escapar de uma prisão e de uma condenação e de uma inelegibilidade ainda maior do que a gente tem hoje imposta ao ex-presidente da República, professor Luizão? Veja, a situação... Eu acompanhei toda a situação em Brasília, eu era deputado federal. Então eu acompanhei o que aconteceu e não faço pré-julgamento, acho que a questão da justiça, eu sempre respeitei as decisões da justiça. Agora, o ex-presidente Bolsonaro, ele já não é mais candidato porque ele já tem uma condenação, não é pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem uma condenação pelo Superior Tribunal Eleitoral. Ele está inelegível por 8 anos, então certamente não será candidato. Essa é um outro processo que está em trâmite, que agora, provavelmente nessa semana, que o Supremo vai analisar se vai acatar ou não vai acatar a denúncia, tornando o presidente réu nesse processo. Então, eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro ele tem uma influência muito grande, vai ter uma influência muito grande nessa eleição, né? Dependendo do candidato que ele apoiar, vai ter um peso significativo, sim. Agora, ele, pela realidade, nós podemos ver que ele não será mais candidato, não nesta próxima eleição. Muita coisa pode mudar para frente. Então, os nomes que a gente está conversando aí sobre governadores, ex-governadores, são os possíveis nomes aí para disputar a eleição, provavelmente com a reeleição do atual presidente Lula. Esse momento, qual que o senhor faz a avaliação do cenário nacional? Que eu vejo essa conturbação que vem, né? Inclusive do Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos, prometendo alguns boicotes ao Brasil. É um momento que não é bom para o nosso país? Qual que é a sua avaliação sobre o nosso cenário atual político brasileiro? Eu acho que o grande problema nosso hoje no Brasil é a economia, né? Eu acho que a economia até vai indo bem, mas os juros estão muito altos. E nós, com esses juros altos aí, trava muita coisa. Porque, por exemplo, a pessoa vai comprar um liquidificador, vai comprar uma televisão, uma geladeira, ele precisa do crédito. Vai comprar um apartamento, precisa do crédito. Então, nós dependemos muito de crédito com juro acessível. O juro alto hoje é um grande empecilho. Eu acho que o governo está batendo cabeça um pouco em relação à economia, né? Mas que todo governo tem pontos positivos e negativos. Eu acho que a área econômica hoje está um grande entrave. O Brasil é um país enorme, pujante, tem um mercado interno enorme, nós não dependemos muito do mercado externo, dependemos sim, mas o que dá uma sustentação é que nós temos uma população enorme que consome aqui mesmo, compra os produtos brasileiros. Agora, o Trump, né, veio tumultuar o mundo inteiro, né, veio bagunçar a questão econômica, a questão das exportações, mas o Brasil tem outros parceiros comerciais. Por exemplo,
Se o Trump vai taxar os produtos chineses, vai taxar os produtos brasileiros, os chineses vão comprar os produtos brasileiros, o brasileiro vai comprar produtos de outros países. Então, o Brasil tem alternativas, por isso que eu acredito que ainda não sofremos um impacto muito forte. Por exemplo, o aço brasileiro. Quem está produzindo lá nos Estados Unidos, as empresas que estão produzindo lá, que dependem de aço para a sua produção, como que eles vão buscar outro fornecedor de uma hora para outra? E o outro fornecedor também vai ter que ser taxado. E como que um país, de uma hora para outra, ele supre a necessidade, por exemplo, do aço, assim, porque não pode, vai importar, vai pagar mais caro, vai encarecer os produtos norte-americanos. Então, toda decisão de um governo tem consequências. Eu acredito, o Trump já está retomando muitas coisas que ele falou, já está desfalando, já está voltando atrás, porque a realidade é diferente, mas ele é uma figura polêmica, né? Ele cria os problemas e depois, às vezes, tem que voltar atrás. Mas eu acho que o Brasil sai dessa crise, já enfrentamos outras crises, porque o Brasil é um país muito forte na indústria, no comércio, e o agro nem se fala. Ô, professor, estou recebendo uma pergunta aqui da nossa ouvinte, da Priscila. Disse o seguinte: estou acompanhando atentamente, parabéns pelo trabalho. O Luizão, inclusive, foi uma liderança nossa, asfaltou bem o município. Hoje ele é uma da liderança nossa ainda aqui no município de Pinhais, com raízes aqui em Pinhais. Eu gostaria de saber como é que está a situação do hospital em Pinhais. Tem novidades? Está em obra, está sendo construído. O senhor tem informações do hospital ali, quando é que deve ser inaugurado? Tem previsão para tudo isso? É a Priscila, moradora no Veisópolis, está mandando para a gente aqui, viu, professor? Beleza. Então... Eu queria só pegar um gancho aqui. Tem um link aqui para expor as obras ali, professor? Tem. É só entrar no site da Prefeitura? Da Prefeitura. Por gentileza da produção, entra no site da Prefeitura de Pinhais aí, que parece que tem uma câmera ao vivo nas obras, aí, enquanto o Luizão faz a sua resposta. Mostrando em tempo real. Veja, quando eu assumi o município, junto com a Marli, com a nossa equipe, nós não tínhamos nenhum hospital, não tinha UPA também. Então nós reabrimos o Hospital e Maternidade de Pinhais, colocamos para funcionar para as crianças de Pinhais nascer em Pinhais. Nós abrimos a unidade de pronto atendimento, nós ampliamos e construímos novas unidades de saúde, mas a população cresceu e havia necessidade da construção do novo hospital. Então, em 2020, Marli Paulina e Rosa Maria anunciaram o projeto do novo hospital. A Marli começou como prefeita, né, organizando os estudos, reservou recursos para o início da obra, e a prefeita Rosa Maria agora está botando a obra em pé e vai botar para funcionar. A própria prefeita disse que o hospital está com 60% das obras em andamento. E a previsão é de colocar para funcionar ainda neste ano. Ainda neste ano, Bruno, a possibilidade do hospital já está em funcionamento. É meio complicado, né, quando se fala em fazer uma obra dessa magnitude, né, porque todos os prefeitos cuidam do índice de pessoal, né? Quando vai fazer um hospital, vai aumentar o índice de pessoal. E muita gente não gosta de cuidar da saúde, porque hoje, professor, eu observo que a saúde, quando é terceirizada, quando tem uma gestão terceirizada, né, parece que flui melhor as coisas assim. Na minha opinião, eu já tive eu fui testemunho aqui em Fazenda Rio Grande, em 2 momentos. Em um momento que era todos concursados, Natal, faltou 5 médicos que era de plantão, faltou em 5. Virou um caos lá. Quando tinha uma empresa terceirizada, faltou 5, mas a empresa repôs os 5. É um problema muito sério administrar a saúde no município, em qualquer lugar, Luizão? Com certeza, tanto que muitos prefeitos fogem desse assunto, né? Eu, antes de assumir a prefeitura, o ex-prefeito chamou eu e falou assim: olha, Luizão, eu daria 2 conselhos. Você está falando aí no seu plano de governo de reabrir hospital, de criar guarda municipal. O meu conselho é você não reabrir hospital e nem criar guarda municipal, que isso só vai dar dor de cabeça para você. Mas nós fizemos funcionar e está indo bem. Nós temos uma experiência boa, Pedro, de parceria nessa gestão hospitalar, do hospital e da UPA, né, através de empresa terceirizada, sim. E o hospital novo também vai funcionar nesse tipo de parceria, porque agiliza muito o serviço e é uma forma de gestão mais moderna. Você não consegue, é difícil, você deu o exemplo aí, de você trabalhar somente com concursados. Então você tem que mesclar. E, nesse caso, tem que ter as parcerias aí com empresas especializadas na área de gestão hospitalar.
Bom, Luizão, deixa eu fazer mais uma pergunta na área da saúde ainda, já que eu falei aqui do hospital. Priorizar a prevenção e reforçar também o trabalho das unidades básicas já na primeira abordagem. O que o senhor pensa a respeito disso, professor? Fundamental. O Sistema Único de Saúde ele funciona primeiro na prevenção, primeiro nas unidades básicas de saúde. Você tem que aperfeiçoar o diagnóstico, né? Onde as pessoas, a porta de entrada no Sistema Único de Saúde são as unidades básicas de saúde. A UPA, por exemplo, é urgência e emergência. O hospital é para os encaminhamentos. Então, nós não conseguimos, por exemplo, em qualquer cidade, você, vou construir um hospital, pronto, vou atender tudo no hospital. Não é assim, não funciona assim. Não existe nenhum município com essa capacidade financeira de fazer isso. O sistema funciona através das unidades básicas de saúde, das UPAs e aí sim os hospitais. Então, as unidades básicas são fundamentais aí para dar o primeiro atendimento e 60%, 70% das situações são resolvidas nas unidades básicas de saúde. Inclusive eu estava acompanhando uma entrevista de um médico, não lembro aonde, e ele estava falando que o UPA é um erro. Porque eu estou vendo aqui o meu amigo Luizão que está com uns pigarros, né? Está com a tosse. Vou dar um pulinho ali no UPA, viu, Bruno? Não é o lugar para você tratar dessa tosse, né, Luizão? Não, é na unidade básica de saúde. Questões simples você resolve na unidade básica de saúde. Agora, claro, uma questão de urgência, de emergência, é difícil classificar para uma pessoa do senso comum, dizer o que é emergência, o que é urgência. Para a gente que fica doente, tudo é uma questão de urgência. Mas para os profissionais da área da saúde, eles têm uma classificação. Tanto é que você chega na UPA, tem gente que chega e é atendida em 10 minutos. Por que tem outras pessoas que esperam 1 hora, 2 horas? Por causa da pulseirinha, de acordo com a gravidade da situação. Essa tua tosse ia ficar mais 6 horas no Não, UPA. já ia ficar umas 6 horas, porque não é uma questão de urgência, né? Não é uma questão de urgência, né? Eu posso me virar com essa tosse, com esse pigarro, enfim, sem necessidade de ocupar mais um lugar na fila da UPA. Com certeza. O professor, na área da educação, ainda falta muito a chamada educação integral, principalmente priorizar as áreas de vulnerabilidade para as crianças de até 10 anos. O senhor não acha que tem que ampliar ainda mais a oferta de vagas nessa educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, de forma também a atender 100% da demanda hoje? Como é que o senhor vê também isso hoje no nosso país e hoje no nosso estado, na nossa cidade, hein, professor Luizão? Veja, eu tenho uma experiência... Bom, eu sou da área da educação, né? Fui professor, trabalhei com isso, como professor e depois como gestor. Um projeto que deu grande resultado em Pinhais foi as escolas em tempo integral. Nós temos uma experiência muito bem sucedida de escola em tempo integral, principalmente para aquelas crianças de maior vulnerabilidade, as crianças com maior dificuldade de aprendizado. O município colocou essas crianças em escolas próprias, cuidando delas o dia todo, com reforço escolar, com alimentação adequada, de forma que, no início do meu mandato, o IDEB do município de Pinhais, o índice que mede a evolução da educação nas nossas crianças, era 5,2. Ao final do mandato, foi para 6,7. Então, demonstra que é um projeto que deu certo. Claro que, para você absorver 100% da necessidade de 0 a 3 anos, pelo Brasil inteiro tem essa dificuldade. Pinhais está bem à frente, está bem acima da média, né? De alunos acima de 3 anos, praticamente todos estão na escola, todos estão estudando. De 0 a 3 anos, o índice de absorção é de mais de 70%. Poucos municípios têm esse índice de dar vaga para alunos de 0 a 3 anos, porque quanto mais novo, mais trabalho, né? Mais gente para cuidar, criança com fralda, berçário, por exemplo, a gente entende a dificuldade que é. Mas mesmo assim, Pinhais já tem atendido mais de 70% dessa faixa etária de 0 a 3 anos. Ô Luizão, você como prefeito, como vereador, presidente da Câmara, eu acho sempre importante o político, né, passar como vereador, porque tem o entendimento como que funciona lá na Câmara, né? Porque às vezes o prefeito quer fazer um monte de coisa e fala, não, eu vou fazer. Tem muitos que batem no peito e ele não conta com os colegas vereadores, porque
Não é que o vereador seja ali um cargo comissionado, mas o vereador é o que aponta o caminho que está certo ou o que está errado. Quando você é vereador, você já tem esse entendimento. Quando você é prefeito, você sabe a necessidade do que o município precisa. Agora, quando você é deputado federal, você conhece outra realidade diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui o Agudos do Sul, que é um dos municípios mais pobres do Paraná, que depende 100% de uma visita de um deputado para que mande uma emenda parlamentar e outros municípios. Te faz bem essa questão de ajudar o Estado do Paraná com esses prefeitos também, por toda essa sua experiência, Luizão? Com certeza, Pedro. Tem recursos de quando eu fui deputado federal que ainda estão chegando nos municípios, estão chegando nos colégios, estão chegando no município, porque às vezes o processo demora bastante. Então é uma satisfação você poder... Eu conheço Curitiba, região metropolitana, eu fui presidente da Associação dos Municípios, então eu conheço a realidade de todos os 28 municípios da região metropolitana, mais a capital, que são 29 municípios. Então, destinar um recurso para aquilo que o município precisa. Tunas do Paraná precisa mais na área da infraestrutura. Piém, a área da agricultura. Doutor Ulisses, Adrianópolis, cada município tem uma realidade diferente. Então, é uma satisfação muito grande. Quando você falou do parlamento e do executivo, eu passei por uma Câmara, fui presidente da Câmara, fui vereador. Me ajudou muito quando eu assumi a prefeitura, porque eu já conhecia o outro lado. A minha vice-prefeita, que depois foi prefeita, que hoje é deputada, Marli Paulino, foi vereadora por 3 mandatos. Então, na prefeitura, ela sabe como tratar com os vereadores. Não é regra geral, mas ajuda muito, assim como a prefeita Rosa Maria, foi vereadora. Então, ela sabe lidar com o parlamento, né? Tem muitos prefeitos que não passaram pelo parlamento. Também, dependendo do prefeito, vai bem, sem problema nenhum. Está aí o Eduardo Pimentel, né, indo bem como gestor, porque ele tem essa sensibilidade de lidar com a Câmara. Mas você está certo, tem muitos prefeitos que se elege prefeito, vou fazer e tal, isso aqui, ele esquece, às vezes, de dialogar com outras forças. Não só com o Poder Legislativo, mas com o Poder Judiciário, o Ministério Público. Você tem que estar conversando para poder administrar bem a cidade, senão dá com os burros na água mesmo. Ô Bruno, vou responder a Priscila, né, com as imagens ali, e complemento mais uma, enquanto a gente vê as imagens lá das obras do hospital, em relação ao deputado federal, que muitas pessoas falam assim, né, quando agradecem um deputado por emenda, olha que bonito que tá as imagens, as obras lá, quando agradecem um deputado por emendas, é a mesma coisa que agradecer um banco 24 horas por te dar o dinheiro, mas tem muitos prefeitos que não conhecem a realidade, não sabem onde que estão os recursos aí que funciona o deputado, né, Luizão? Exatamente, o Pedro, mas essas imagens não retratam a realidade hoje ali, né? Está mais adiantado? Está mais adiantado, inclusive... É aqui que vai ser o hospital, né? Parece que o terreno não é bem esse. Então vamos puxar ali que acho que deu chute aqui no negócio. Porque está bem atualizado já, o prédio está fechado, coberto. Olha lá o Bruno. Essa imagem é de São José dos Pinhais. Então. É o terreno do Hospital de São José dos Pinhais. Mas que também merece um destaque, porque também o hospital está saindo lá. Um repórter bem atento você aí. Tem um cara que é bem atualizado informado em tudo, né? Aí é mais do que o inteligência artificial, né? Mas, parabéns, Bruno. Né? De São José. Não são as imagens. Então deixa eu aproveitar e perguntar com essas imagens. Pode deixar as imagens. Temos um hospital em São José dos Pinhais também já praticamente sendo erguido também, né, Luizão? Com certeza. São José dos Pinhais está bem adiantado também. Colombo está bem adiantado. Rio Branco do Sul tem uma reforma, quase um novo hospital também acontecendo. E o Hospital de Pinhais aí, que se tiver a imagem, vocês vão perceber que o hospital, em termos de estrutura, está praticamente pronto. Né? Daí falta toda a parte interna que a gente que conhece de obra sabe que também é uma etapa bastante demorada. Falei da questão do povão, né? Que o povão gosta de falar, né? Agradecer, deputado não pode estar levando emendas para os municípios, mas a realidade é outra, né, Luizão? O Luizão que saiu Piazzotti lá de Marumbi, sabe como que é a dificuldade dos municípios pequenos, né? Principalmente de ganhar recursos, não, Luizão? Dificuldade, com certeza. Então, o papel do deputado federal, do deputado estadual, nesse auxílio aos municípios, é fundamental. É fundamental. É claro que nós vemos aí na sociedade uma grande crítica em relação
ao tamanho dos recursos que o parlamento, né, em torno de 50 bilhões, que é o orçamento desse ano, para emendas tanto de parlamentares como emendas de comissões também. Então é um recurso grande que tira aí o poder discricionário do Poder Executivo, mas são recursos fundamentais para os deputados ajudar os municípios que representam. Ô Luizão, o transporte público, né, nas cidades, ele é um transporte caro, não oferece aquilo ainda que a população realmente está precisando. É hora de repensar principalmente a tarifa. A gente sabe que Araucária é bem barato, né, Pedro? Hoje Araucária acho que é R$1 o transporte público, ou é subsidiado pela prefeitura, como isso é em Tijucas do Sul, em outros municípios da região metropolitana. Mas ainda falta um transporte público de qualidade e mais barato, na sua opinião, Luizão? O transporte sempre tem que ser aperfeiçoado e modernizado, porque senão as pessoas migram para o carro, para o aplicativo, para a moto, enfim. Então tem que ser atrativo, tem que ser de qualidade e com uma tarifa justa. Durante a campanha eleitoral eu critiquei muito, né, a questão de Curitiba ter um dos valores mais altos do Brasil aí, em termos de tarifa, mas o Eduardo Pimentel também nesse ponto assumiu o compromisso aí, já tem alguns indicativos de baixar a tarifa, por exemplo, a domingueira. Para as pessoas que estão desempregadas também já tem essa oportunidade de não ter que pagar passagem para ir atrás do emprego, mas tem que sim aperfeiçoar tanto a qualidade como a integração com os municípios da região metropolitana, porque hoje não dá para pensar mais o transporte coletivo, cada município cuidando do seu. Não tem como, as nossas cidades estão aí todas conurbadas, estão integradas, você muitas vezes não sabe aí onde que é o limite do município de Fazenda Rio Grande com Curitiba, de Curitiba com Colombo, com Pinhais, com São José dos Pinhais e assim por diante. Então os municípios estão muito integrados, então o sistema integrado tem que ser cada vez mais aperfeiçoado e modernizado, sim. Os gestores têm que estar atentos para essa situação. Agora eu acho que eu tenho um retrato ali, viu, Bruno, Aí, ó. Meu Deus, aí, uma coisa. Aí sim é o Hospital de Pinhais, né? Acho que tá mais de 60, não, Luizão? Tá em torno de 60 porque a gente considera a questão interna. Perfeito. Olha, mas vai ficar um hospital bem... É top mesmo. O projeto é muito bacana. Top e parabéns, né? Desde quando começa lá no papel, lá eu tenho essas coisas, Bruno, de acompanhar assim os municípios e às vezes os prefeitos, olha, nós estamos aqui criando um projeto, eu me lembro, tem ali um elevado na 101, é 101 essa nossa aqui que vai para Tijucas, Luizão? Não, isso, vai 376. 376. É 101 depois lá de Garuva para frente. Quando lá em Tijucas do Sul, o prefeito gringo falou, olha, nós estamos com um projeto para fazer um elevado aqui na 376. E daí você vai vendo surgir as coisas assim, é maravilhoso. Eu acho que quando vê essas imagens aqui... Com certeza, por isso que muitas vezes a população às vezes critica, quando que o projeto vai sair do papel? Porque o projeto começa no papel, né? Claro que hoje começa no meio eletrônico também, já está bastante moderno, mas assim, tradicionalmente você começa a rascunhar um projeto no papel e é muito gratificante quando você consegue transformar isso em realidade. A população espera isso realmente, que os projetos, os planos de governo não fiquem no papel. Eu tive a felicidade de cumprir mais de 90% do meu plano de governo, nas duas gestões. Ô Bruno, vamos partir para a parte derradeira aqui do nosso programa? Vamos sim, você veja, né, o hospital, a gente está falando aqui, a gente mostrou a imagem do hospital de São José dos Pinhais, mostramos agora a imagem do hospital em Pinhais, e o prefeito Helder Lazarotto lá em Colombo também está prontinho, já para mostrar o hospital lá, porque também já está numa fase já de acabamento. Então são 3 grandes hospitais na região metropolitana de Curitiba, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais, né, em relação à área da saúde. Professor, como curiosidade para encerrar da minha parte, daqui a pouco temos eleições de novo aí por um cenário diferente, aí vamos disputar o governo para deputados, temos eleição para senador. Qual deve ser o plano do nosso Luizão
É voltar a Brasília? É buscar ainda mais os 100 mil votos que o senhor recebeu na última eleição? O que a gente espera do senhor na próxima eleição? Muito obrigado em tê-lo em nosso café amanhã dessa segunda-feira. Obrigado, viu? Tá desejando ao senhor aí muita saúde para encarar essa jornada dura, e o Paraná precisa do senhor, viu, Luizão? Pode contar com a gente sempre. Bom dia para o senhor. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas palavras aí, pelo incentivo. Sim, o meu projeto para o próximo ano é realmente estar no grupo aí do governador Ratinho. Espero que ele seja realmente candidato a presidente, que viabilize a sua candidatura. E o meu projeto é voltar a Brasília como deputado federal. Por isso serei candidato a deputado federal com esse objetivo de ajudar ainda mais o nosso estado do Paraná. Luizão, para me fechar da minha parte aqui, nós estamos verificando nesse momento aqui. Valeu, Bruno. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Abraço, Bruno. Tchau, obrigado. Valeu, abraço. Tchau, Luizão. Obrigado. Tchau, Pedro. Até amanhã. Valeu. Luizão, nós estamos indo a uma micro-reforma, né, do governo do Ratinho. Você vai, acho que 3 a 5 nomes devem ser mudados, né? Já foi anunciado aí o Ulisses Maia, o Rafael Greca, se eu não me engano, o Paranhos também, né? Isso. Existe especulação que o Guto Silva deve ir lá para o Secrid, a Secretaria das Cidades, né? Isso. Como que você faz essa avaliação aí do governador Ratinho Júnior, nessa questão dessa mudança? Veja, o governador está organizando o time já pensando na próxima eleição. Então está mudando alguns nomes, né? Eu acho que está fazendo as mudanças corretas aí, de acordo com o objetivo dele. E são mudanças normais e necessárias para qualquer gestão. A grande novidade é o Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, que saiu muito bem avaliado, né, da prefeitura, e hoje vai ocupar uma pasta importante aí, né? Desenvolvimento sustentável, cuidado do meio ambiente no estado do Paraná. O Guto Silva é um nome que o governador gosta muito, está no governo aí desde o início, então a tendência é ele ir para cidades. O Márcio Nunes, que sai da área do meio ambiente para dar lugar para o Greca, provavelmente vai para a agricultura. E as outras novidades nós vamos aguardar, provavelmente serão anunciadas hoje. Marcos Brasil, Indústria e Comércio, né? Porque é do partido... Só troca, né? Só troca porque é do mesmo partido do PP, né? Que é o Ricardo Barros, até então ocupava essa pasta. E na política tem que ter essas coisas, né? Tipo, a lealdade, a palavra não tem que ter curva, né? Não precisa você escrever no papel para cumprir as coisas, né? Tem que estar no fio do bigode. A política cobra muito isso, não, Luiz? Cobra muito isso. E um grande mérito do atual governo do estado é a paz que existe na política paranaense, né? Nós já acompanhamos, eu acompanho a política desde sempre, nós acompanhamos muitas brigas, muitas intrigas, e isso só dificultava as coisas para o nosso estado. Ratinho Júnior conseguiu criar uma harmonia com o parlamento do estado, com o parlamento federal, com os senadores, com a presidente da República, uma relação com o Bolsonaro, com o Lula, sem brigarada. Então, com isso, quem ganha com isso? A população. Nós estamos vendo investimentos, nós estamos vendo grandes obras, nós estamos vendo as coisas acontecer. E a reforma do secretariado também está mostrando isso, essa capacidade do governador de acomodar as forças políticas, né? E todos saem ganhando com isso. O Luizão não tem vaidade, né? Eu sempre percebo, né? Eu falei agora há pouco que você é um soldado, né? Qualquer área que te chamar, está preparado para ir, mas também não está querendo fazer essa questão de leilão, se eu preciso de um cargo para isso, para aquilo. Não é essa a história, né, Luizão? Não. Se eu puder contribuir com a minha experiência para ajudar em alguma pasta do governo, eu vou contribuir com a minha humildade e com a capacidade e experiência que eu adquiri ao longo dos anos. E tem uma situação que é delicada, né? Porque eu tenho vários amigos, o Guto Silva, tem aí o Darcy Piana, Rafael Greca, mas eu tenho um carinho enorme pelo Alexandre Cury. Eu torço muito que ele seja o nosso governador, mas o futuro pertence a Deus, ele tem que construir isso também, né? Vem fazendo um trabalho brilhante. Eu acho que os nomes para o próximo governador ficará nisso, né? Com certeza. O Alexandre Cury é um político acima da média. Acima da média. A capacidade de articulação, o apoio político, a relação que eles têm com os prefeitos, todos os prefeitos, tanto é que na posse dele nós tivemos aí quase 300 prefeitos. Então, o governador está com um grupo muito bom. É só harmonizar para... claro, agora é da largada, né?
Agora é a largada que vão ter que se viabilizar. Nós temos pré-candidatos, né? Rafael Greca, Alexandre Cury, nós temos aí o próprio Darcy Piana, Guto que é Silva. Darcy Piana, que é uma excepcional figura do nosso estado, hoje o vice-governador, o melhor vice-governador que o Ratinho podia ter, né? Mas isso ao longo desse ano vai se definindo, né? O Alexandre Cury tem uma grande estima, uma grande admiração por ele, fui deputado estadual junto com ele, né? E hoje poucas pessoas têm essa capacidade de interlocução com todas as forças no Poder Judiciário, no Ministério Público e na política. Eu falo, né, inclusive, que a minha vontade é que ele seja o governador, mas eu entendo que mais ou menos igual o Luizão, assim, se for o caso, para abrir mão para um outro momento, né, eu acredito que ele pode fazer isso aí. Ô Luizão, foi uma honra te receber aqui. Eu me inspiro muito na sua história de vida, né, que imagina sair lá de Marumbi, né? Distrito, da roça, da lavoura. Distrito de Jandaia do Sul, é isso, né? Uhum. E aí, vim para Curitiba, pedi um emprego numa igreja. O primeiro emprego meu foi de ajudante de mecânico. Eu já tinha um curso de mecânica de automóveis por correspondência. O primeiro emprego... Por correspondência? Por correspondência. Naquela época, o EAD era pelo correio. Instituto verdade. Universal Brasileiro, os mais antigos sabem. Então, eu fui disputar uma vaga de emprego. Diferente dos outros concorrentes, eu tinha um diploma debaixo do braço. Por isso que eu incentivo muitos jovens a se profissionalizar. Na hora de buscar um emprego, isso faz toda a diferença. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Como eu falei no início, siga meus bons. Tenho muito orgulho de ser seu amigo aí. Obrigado, Pedro. Bom, meu amigo. A satisfação é minha de poder estar aqui, bater esse papo maravilhoso e a gente poder... transmitir para a população, né, essa experiência um pouco, para as pessoas conhecer melhor o nosso trabalho e o nosso currículo. E parabéns para a nossa querida Pinhais, né, 33 anos de vida, sendo muito bem cuidada. A nossa São José dos Pinhais também, né? Também, está de aniversário, e Curitiba também. Pois não, João? Oi? Ah, tem aqui o amigo aqui, o pastor Dilson Damas, acompanhando nosso bate-papo. Diretamente aqui, de Quitandinha? Diretamente de Quitandinha. O Dilson Damas, que é uma pessoa sensacional aí, está nos acompanhando aí, pedindo um abraço aqui. A Joelma Mendes também, acho que é aqui da Fazenda Rio Grande. Bom dia, Bala. Bom dia, Luizão. Na verdade, a prevenção começa na UBS, que é a questão da saúde, né? Isso. A gestão precisa passar aí por todos os pré-natais, mensalmente, porque quando chegar aí o dia do parto, para não ter nenhum problema na gestação, né? E até evitar uma fatalidade, para que ninguém jogue a culpa nos médicos que cuidaram mal aí no parto. O hospital, eu cobrei aí isso aí das unidades da UBS aqui de Fazenda Rio Grande, por remarcarem, né? Muitas consultas de pré-natal. Chega aí o dia de ganhar o bebê e algo aí errado aí. É a questão da UBS. A Joelma está falando aqui que é bem importante, né? O Dilson Damas nos acompanhando aqui, então agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar ainda, vão assistir ainda esse programa. Um grande abraço e vamos em frente aí, vamos tocar, que o carnaval já passou, então o ano está todo pela frente ainda aí. E agora muita luta na visita das cidades e tudo mais. Com certeza. Gente, fique com Deus, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. E agora, vamos tomar...